Bom, então agora vamos tentar fazer a mesma coisa com a cotangente. Anteriormente eu tinha escrito uma maneira não mais genérica, né? Um sobre tangente. Vou escrever agora como está definido, como foi definido nas aulas, né? A maneira mais genérica que está no livro de vocês, cotangente como sendo cosseno sobre seno. E escrevi as duas aqui, dei o Enter, o programa gerou aqui os dois gráficos. Então, tangente de x está aqui em preto e cotangente de x, que é o cosseno sobre o seno, está aqui em verde, né? Então, assim como nós vimos nas outras, né? Se eu pego valores da tangente muito pequenos, da cotangente, na hora de eu inverter, eu vou ter valores muito grandes, né? Se eu pegar 1 sobre um valor muito próximo de zero, eu vou ter um resultado muito grande. Aqui em π sobre 2, por exemplo, a tangente não tem valor, né? Não existe tangente para o π sobre 2, como nós já vimos, mas existe para cosseno sobre seno, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, o seno é 1, 0 sobre 1 dá 0. Então, a gente tem um ponto aqui da função, do que vamos definir já já como sendo a função cotangente, né? E assim ela segue, né? Então, até aqui o que nós fizemos? Começamos a nossa caminhada explorando as equações y igual a secante de x, y igual a cossecante de x e y igual a cotangente de x no GeoGebra para começar a ter uma ideia do comportamento dos pontos no plano que satisfazem essas equações. Tendo visto isso, agora acho que a gente já pode definir mesmo as funções em questão, né? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui no meu rascunho que foi para o computador. Então, com isso, nós vimos que, com tudo que nós vimos até aqui, permite escrever que uma função, que eu vou chamar de secante, pode ser definida associando cada número à sua secante, mas não qualquer número real nesse caso. Nós vimos lá, com a ajuda do GeoGebra, que se a secante é 1 sobre o cosseno de x, então o x não pode assumir valores que façam o cosseno dar zero. E nós já sabemos que o cosseno zera nos côngruos de π sobre 2 e 3π sobre 2, ou seja, em todo número do tipo π sobre 2 mais κπ. Então, o domínio mais amplo possível para secante de x, como lei de uma função, é todos os reais, exceto os números do tipo π sobre 2 mais κπ. Então, assim, nós definimos a função secante na sua fórmula mais básica, mais básica, né? Ela vai associar cada número à sua secante diretamente. E é claro que ao longo da nossa caminhada, nosso objetivo é fazer com essas funções de agora o mesmo que nós já fizemos com seno, cosseno e tangente, né? Então, ser capaz de analisar o comportamento e principalmente esboçar o gráfico de qualquer função cuja lei seja do tipo y igual a a mais b secante de cx mais d. Mesma coisa com a cossecante, mesma coisa com a cotangente. Mas uma coisa de cada vez, ainda vamos chegar lá. Função cossecante defino de maneira inteiramente análoga, né? É a função de domínio reais menos os números da forma κπ, né? Os números que são côngruos a zero ou π não tem seno, então eu não posso colocar nessa fração 1 sobre seno de x. Então, essa é a função que vai associar cada número à sua cossecante, né? E temos da definição aí da função cotangente também, é a função mesmo domínio da cossecante, né? Visto que a cotangente
tem o seno também no denominador, então não vamos trabalhar com seno dando zero. Ela vai associar cada número desse conjunto à sua cotangente, ou seja, o resultado de cosseno de x sobre seno de x. Então, essas são as três definições de função. Nós podemos verificar, né, como é sempre interessante fazer, que de fato definem função. Nenhuma delas tem um mesmo número do domínio tendo duas imagens diferentes, e também não tem nenhum número domínio sem imagem, né? Todo número desse conjunto aqui tem secante e tem apenas uma secante. Todo número desse conjunto aqui tem cossecante e é apenas uma cossecante. Todo número desse conjunto aqui tem cotangente e apenas uma cotangente. Então, definem funções, certo? E o que mais é importante aqui mencionar é que essa primeira função, função f, eu coloquei aqui como y igual a secante de x, que o meu esboço feito à mão do gráfico. Reparem que a função f, como ela foi definida, ela tem imagem como sendo o conjunto de todos os reais, exceto esse pedacinho aqui no meio. Vejam que onde a gente tem imagem da função cosseno, a gente não vai ter imagem da função secante, exceto pelo 1 e pelo menos 1, que estão na imagem das duas. Tirando isso, as imagens delas são complementares, uma em relação à outra, aqui nos números reais, né? Tirando aqui esses dois números em comum nas imagens, tanto da cosseno quanto da secante. Então, a secante tem imagem todos reais, menos o intervalo aberto de menos 1 a 1, esse meio aqui. A cossecante, mesma imagem, né? Elas têm um deslocamentozinho, uma em relação à outra, assim como é com seno e cosseno, né? Uma comparaçãozinha das duas aqui, como vamos fazer lá no GeoGebra de novo. Mas as imagens são iguais, né? Essa aqui também tem imagem, todos os reais, exceto o intervalo aberto de menos 1 a 1. E a tangente vai ter como imagem todos os números reais. A cotangente, perdão, né? Cotangente sempre tendo um comportamento decrescente aí dentro de cada período, entre cada duas assíntotas, né? Então tá aí a cotangente, cuja imagem é todo o conjunto dos números reais. Ok? Então com isso nós definimos, vou voltar lá no GeoGebra e colocar essas três todas juntas. Então vou tirar a tangente aqui, vou recolocar, recolocar não, porque eu tinha tirado. Então vamos colocar aqui de novo 1 sobre seno de x e 1 sobre cosseno de x. Então estão as três aí na tela. Cotangente em verde, secante em laranja, cossecante em vermelho. Certo? Então nós esperamos que agora vocês explorem isso no GeoGebra para pegar melhor familiaridade. Façam os exercícios e em breve vamos dar uma avançadinha nessas três funções com as leis mais elaboradas, como eu falei, né? Y igual a mais B, secante, cossecante ou cotangente de Cx mais D.
explorar melhor questões como o período, que a essa altura vocês já estão com uma capacidade também de perceber algumas coisas sozinhos, mas ao longo das próximas aulas a gente foca nisso. E boa caminhada aí nos exercícios, quaisquer novas orientações a gente coloca no grupo. Bons estudos e, claro, como já falamos, estamos sempre aí de olho no grupo a quase que qualquer momento agora, então coloquem as dúvidas de vocês lá. Abraço e bons estudos para vocês.